Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui de eletricidade e hoje eu quero falar com vocês sobre esse componente aqui que é muito utilizado aí em circuitos eletrônicos, que é o capacitor, tá? Então, você que é estudante aí de curso técnico, você que deseja aprender um pouquinho mais, vamos hoje aprender um pouco mais sobre esse componente aí que é largamente empregado nos circuitos eletroeletrônicos, tá certo? Muito bem. Então nós temos dois tipos de capacitores basicamente, pessoal. Nós temos os polarizados e os não polarizados, tá? Então basicamente nós temos esses dois tipos de capacitores aí, tá? Então, o polarizado, o símbolo é esse aqui, ó. Então, como que a gente representa? A gente representa dessa forma aqui, ó. Esse aqui é o polarizado, então, como o nome já diz, polarizado, ele tem um polo positivo e negativo. E esse aqui é o não polarizado, tá? Tudo bem? Então, como que funciona o capacitor? Vamos pegar primeiro esse polarizado. Então, eu vou pegar aqui uma pilha. Tá? Vamos dizer que eu tenho uma pilha aqui de 1,5 volts. Tudo bem? Então eu ligo o polo positivo da pilha aqui e ligo o polo negativo da pilha aqui. O que o capacitor vai fazer? Ele vai ficar recarregado com a tensão da fonte de alimentação. Então ele vai se recarregar. O capacitor tem a propriedade de armazenar carga. Tá? Então ele vai se carregar com a tensão da fonte. Depois que ele se carregou, o que eu faço? Eu desconecto a minha fonte de tensão e ainda assim ele vai continuar com uma tensão aqui entre os seus terminais, tá? De 1,5 volts. Praticamente a mesma tensão da fonte de alimentação, que vai ficar entre os terminais desse capacitor. E aí o que eu faço para descarregar o capacitor? Eu conecto aqui, por exemplo, uma pequena carga. Então, eu conecto um resistor aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer uma circulação de corrente durante a descarga do capacitor, tá bom? Então, o capacitor é um componente que tem capacidade de armazenar carga, tá? Então, ele fica carregado com praticamente a tensão da fonte de alimentação dele. Muito bem, então esse aqui é o princípio de funcionamento. Agora vamos falar dos não polarizados, tá? Que são ligados em fontes de tensão alternada, que é esse símbolozinho aqui. Então, fonte de tensão alternada. Então, eu vou pegar aqui, vou ligar aqui e vou ligar aqui, tá? Quando eu faço isso, esse capacitor não polarizado, ele vai apresentar uma resistência à passagem da corrente elétrica. Essa resistência é chamada de XC, tá? Então ele vai apresentar uma resistência e uma oposição à passagem da corrente elétrica quando ligado em uma fonte de tensão alternada, que é chamado de XC e que a sua unidade de medida é o ohm, tá? Como que nós calculamos o XC? 1 sobre 2 vezes π vezes E vezes F vezes C, onde 2π é uma constante, 6,28, F é a frequência da rede e C é a capacitância do capacitor em farad, tá? Porém, tem um detalhe. Os capacitores, geralmente, eles são fabricados nas unidades, nos submúltiplos do farad, melhor dizendo, tá? A unidade farad é muito grande para expressar valores de capacitor. Então, nós utilizamos os submúltiplos, tá? Então, eu tenho, geralmente, microfarad, tá? Nanofarad e o picofarad, tá?
que é igual a 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9 e 10 elevado a menos 12. Então, geralmente, nós vamos encontrar os capacitores nessas unidades aí, tá? E aí, deixa eu apagar que eu tenho espaço reduzido aqui. E aí, como que nós vamos utilizar, qual a fórmula que nós vamos utilizar para calcular o XC, já que nós usamos os submúltiplos do Farad? Então, nós vamos usar essa fórmula aqui, ó. Melhor aqui, 10 elevado a sexta, 10 elevado a sexta, dividido por 2 vezes π vezes F vezes a capacitância. Então, vou substituir aqui, 10 elevado a sexta vai dar 1 milhão. Aqui, ó, 6,28. Frequência da rede no Brasil, 60 Hz. Tá? Vezes a capacitância. Então, vamos pegar, por exemplo, um capacitor aqui de 10 microfarads. Vezes 10. Tá? Aí é só resolver todo mundo. Então, vou pegar aqui a calculadora para facilitar nosso trabalho. Então, 6,28 vezes 60 vezes 10. Então, vai dar 3.768 aqui embaixo. 3.768. E aqui a gente repete o número. E aí executa essa operação para a gente chegar no valor do XC. Tá? A calculadora minha aqui é simples, então tem que fazer por partes. 1 milhão dividido por 3.768. Então deu uma resistência de 265,39 ohm. Tá? Ou se quiser arredondar, 265,4 ohm. Tá? Então esse é o valor de resistência. Então, voltando lá naquele nosso circuito, tá? Vou deixar aquele número ali para a gente lembrar. Então, voltando naquele nosso circuito, tem uma fonte de tensão. E tem aqui um capacitor, né? Nosso capacitor aqui é de 10 micro, né? Do nosso exemplo, 10 microfarads. Então eu sei que aqui vai ter uma resistência, um XC de 265,39 ohm, tá? Bom, digamos então que a nossa fonte de tensão aqui, pessoal, digamos que a nossa fonte de tensão aqui seja de 220 volts, tá? Dizer que a nossa fonte de tensão seja 220 volts. Então eu consigo calcular agora a corrente que circula aqui. Certo? Eu consigo calcular o I de que forma? Pela lei de Ohm. Corrente é igual a tensão dividido por resistência, que no nosso caso aqui é o XC, tá? Então eu tenho 220 dividido por 265,39. Vamos fazer essa conta aí, 220 dividido por 265,39. Então vai dar uma corrente aqui de 0,828 amperes. Ou, se você preferir, né, 828 miliamperes. Tudo bem? Então, a gente consegue determinar o valor da corrente se eu conhecer a tensão do circuito. Tá? Conhecendo a tensão do circuito e tendo a capacitância do capacitor, que aqui no caso é 10 micro, a gente consegue determinar a corrente do circuito. De que forma? Né? Calculando o XC, que é a resistência que o capacitor vai oferecer à passagem da corrente, e aplicando a lei de Ohm, a gente consegue chegar aí no valor da corrente do circuito. Tudo bem, pessoal? Então, eram esses dois cálculos que eu gostaria de mostrar para vocês hoje. Né, o cálculo do XC e o cálculo de corrente elétrica por meio do XC, por meio da lei de Ohm. Tudo bem? Espero que você tenha gostado dessa aula, espero que você tenha gostado desse conteúdo
e a gente se encontra aí numa próxima oportunidade. Até lá!